Estamos iniciando mais uma videoaula, onde vamos dar continuidade aos exemplos básicos de circuitos eletropneumáticos. Então devemos lembrar que em todos os circuitos eletropneumáticos vão ter dois circuitos, pneumático e elétrico, e que devemos utilizar o recurso do Fluidsim para fazer simulações. Utilização de sensor magnético. Vamos ver então um exemplo. Se quisermos que um cilindro de duplação deva avançar, sendo acionado por um botão de partida S1 e retornar automaticamente ao atingir o final de curso de avanço. Porém, agora vamos utilizar um sensor magnético. Então, vamos fazer inicialmente com uma válvula duplo solenoide. Então, aqui nós temos o nosso circuito pneumático. Observem que agora nós deixamos os sensores em cima do cilindro, indicando que é um sensor de proximidade e, no caso, um sensor magnético. Como estamos, então, utilizando uma válvula duplo solenoide, dizemos que é uma válvula que tem memória, então basta mandarmos um pulso em Y1, que ele vai avançar, mesmo que a gente tire a mão do botão. Aqui está o nosso circuito. Então, o botão vai mandar tensão para Y1, o cilindro vai avançar. Observem que agora nós temos um sensor magnético, que é um sensor de proximidade. Então, aqui temos o símbolo dele. Esse losango com as duas barras significa que é um sensor de proximidade. Aqui, um símbolo de acoplamento, dizendo que é um sensor magnético. Porém, agora temos que prestar atenção a um detalhe. A saída, quando esse sensor for acionado, ele vai mandar uma tensão aqui na saída. Esta tensão não pode alimentar diretamente a solenoide Y2, porque ela tem um consumo de corrente maior do que o sensor consegue fornecer. Então, toda vez que tivermos sensores eletrônicos, nós devemos alimentar uma bobina de um relé auxiliar, e um contato deste relé é que deve mandar tensão para aquele componente que desejamos. No caso aqui, nós queremos que mande tensão para Y2 para fazer o retorno do cilindro. Então, ao chegar ao final do curso, o sensor S2 é acionado, vem uma tensão aqui na saída, alimenta a bobina, fecha o contato e manda uma tensão para Y2, voltando a pilotar a válvula para o lado direito e o cilindro retorna à sua posição inicial. Então, aqui neste nosso quinto exemplo, vamos ver a utilização de sensor magnético. Então, aqui temos o enunciado do problema, né? Um cilindro de duplação deve avançar quando for acionado por um botão S1 e retornar ao atingir o final de curso, utilizar um sensor magnético, então S2. Inicialmente, vamos utilizar uma válvula acionada por duplo solenoide. Então, aqui está o nosso circuito pneumático. Lembrando, então, que quando for sensor magnético, nós devemos deixar a régua em cima do cilindro, indicando que é um sensor magnético. Vamos construir, então, a parte elétrica. Buscar aqui as tensões. 24,0 volts. Botão de partida. Botão pulsante S1. Como é válvula com memória, nós podemos acionar diretamente a solenoide. Então, solenoide Y1. Mandando um sinal para a solenoide Y1, vai pilotar, vai subir, chegando lá em cima, sensor magnético. Aí, sensor magnético é o último aqui da parte elétrica. Vamos trazer para cá. Então, lembrando que é um sensor eletrônico, ele sempre tem que ter alimentação. Então, o 24,0 volts. E a saída dele sempre vai ter que alimentar um relé auxiliar, porque ele não consegue ter corrente suficiente
para acionar uma solenoide. Então vamos buscar um relé auxiliar, vou chamar aqui de K1. E aí vamos utilizar um contato deste relé para fazer o acionamento da solenoide. K1. Que é a solenoide Y2. Aí devemos lembrar que esse sensor é o nosso sensor S2. Temos que colocar a etiqueta também, né? Para ele associar com o sensor que está indicado no cilindro. Aí vamos poder fazer a simulação. Observem que ele já está mostrando que está alimentado. Aí nós vamos bater o botão, ele vai avançando, chega em cima, manda atenção na bobina, que manda atenção na solenoide e o cilindro retorna. Se nesse exemplo utilizarmos uma válvula direcional 5 duas vias, acionada por simples solenoide e retorno por mola, então aqui nós temos o nosso mesmo circuito, porém agora com uma simples solenoide e retorno por mola. Como agora estamos então utilizando simples solenoide com retorno por mola, necessitamos novamente de relé e selo para que a tensão permaneça após desacionamento do botão S1. Então temos aqui o nosso circuito. Então o botão vai mandar uma tensão na bobina do relé K1, que vai ter um contato de selo para manter a tensão a desacionar o botão. Um segundo contato deste relé vai mandar tensão para Y1, pilotando a válvula, fazendo com que o cilindro avance. Ao chegar ao final do curso, o sensor S2, que é um sensor eletrônico, vai perceber que chegou ao final e vai mandar uma tensão aqui na saída. Lembrando então que o sensor eletrônico deve sempre alimentar um relé auxiliar. Vamos utilizar então agora um segundo relé, K2. E o contato deste relé, vamos utilizar um contato fechado para quebrar o selo do primeiro relé e fazer com que não tenha mais tensão na solenoide Y1, abrindo o contato, e a válvula retorna à posição por causa da mola, fazendo com que o cilindro retorne. Se agora utilizarmos uma válvula simples solenoide e retorno por mola, o que mudaria no circuito? Então aqui não teria mais o nosso, seria um retorno por mola, o circuito pneumático ficaria dessa forma, e aí nós vamos ter que lembrar que precisamos utilizar relé e selo. Então aqui não mais poderia acionar direto uma solenoide. Trazer tudo mais para a direita aqui. Aqui estaria a solenoide. Nós temos que acionar uma bobina de relé. K1. Um contato auxiliar para fazer selo. E um contato para poder acionar a solenoide Y1. Aí o nosso sensor lá em cima agora vai ter que acionar um segundo relé K2. E como não tem mais a solenoide Y2, ele vai precisar cortar o selo. Ou seja, nós vamos ter que pôr um contato deste relé abrindo a linha de selo.
Aí para abrir alguma coisa é um contato fechado. Aí lembrando que é uma bobina do relé K2. Então, apertando o botão, selamos e fica a tensão em cima de Y1, o cilindro vai avançar. Chegando em cima, ele bate no sensor magnético, que aciona o relé K2, abrindo o selo e ele deve retornar. Então vamos fazer a simulação. O cilindro vai avançando, chega em cima, pilota, abre a linha aqui do primeiro relé, corta o selo e o cilindro retorna. Vamos ver agora um exemplo de uma utilização de um sensor de pressão. Então nós queremos que um cilindro de duplação avance quando for acionado por um botão de partida e retorne automaticamente uma vez que a pressão pré-programada seja alcançada. Inicialmente vamos fazer utilizando uma válvula duplo solenoide. Então nós temos aqui cilindro de duplação, válvula 5 vias duplo solenoide, e aqui nós temos um sensor de pressão eletrônico. Este sensor ele tem duas entradas de pressão, P1 e P2, lembrando que P1 é pressão positiva, P2 é para medir vácuo, e quando não está sendo usada, devemos colocar um escape aqui na entrada P2. Ele tem um ajuste através de um parafuso, onde a gente ajusta a pressão que desejamos. No caso aqui, então, coloquei um manômetro, para que na simulação a gente possa ver a pressão e perceber a atuação do sensor de pressão. Então, como estamos utilizando novamente uma válvula duplo solenoide, é uma válvula que tem memória, podemos mandar uma tensão direto para Y1. Então aqui nós temos o botão de partida, vai mandar tensão para Y1, vai pilotar a válvula e o cilindro vai começar a avançar. Observe que o cilindro, ao começar o avanço, ele não precisa ter a pressão da linha para provocar o avanço. A não ser que estivesse uma carga aqui, ele precisasse fazer uma força muito grande, aí teria que aumentar a pressão. Mas se ele não tiver carga, uma pequena pressão já é suficiente para fazer o êmbolo empurrar o cilindro e ele avançar. Então ele vai avançando, porém ao chegar ao final, como ele tem um bloqueio, a pressão vai aumentando até atingir a pressão do sistema. Então neste caso, ao chegar então ao final do curso, vai haver um aumento de pressão na linha e estando o sensor ajustado para um valor abaixo da pressão de trabalho, ele vai mandar uma tensão na saída, lembrando que é um sensor eletrônico, deve alimentar um relé auxiliar e um contato deste relé é que deverá mandar tensão para Y2, fazendo com que o cilindro retorne. Neste sexto exemplo, vamos ver a utilização de sensor de pressão. Então, o cilindro de duplação deve avançar quando for acionado o botão de partida S1 e retornar automaticamente uma vez que a pressão pré-programada de trabalho seja alcançada. E utilizar uma válvula acionada por duplo solenoide. Então, está aqui. Bom, então aqui nós vamos buscar sensor de pressão, vamos buscar o sensor eletrônico. Então aqui, ó, pressostato diferencial. Nós devemos utilizar então um pressostato diferencial e ligar a linha P1, que é a linha de pressão. A linha P2 é usada para vácuo. Neste caso, quando a gente não está usando, a gente coloca um escape. Vamos também aqui subir um pouco esse cilindro e colocar um manômetro para que a gente possa acompanhar e verificar essa pressão que vai estar sendo utilizada. Então esse daqui vai ser o nosso sensor S2. Inicialmente então vamos colocar uma pressão de 4 bar, que ele só vai acionar quando tiver 4 bar. Observem que a nossa unidade de conservação aqui, ó, está com uma pressão de 5 bar. E aqui então nós colocamos em 4 bar. Agora vamos construir o circuito elétrico. Lembrando então
que se é duplo solenoide tem memória. Então vamos pôr um botão de partida S1, que vai mandar tensão para uma solenoide Y1. Aí agora, então apertou, vem aqui, pilota, ele vai subir. Como ele não tem carga, com uma pressão baixa ele já começa a empurrar o êmbolo e ele vai. Quando ele chegar no final, ele vai aumentar a pressão até atingir a pressão de linha, e ao passar por esta pressão, ele deve fazer o cilindro retornar. Então aqui nós chamamos de S2, nós vamos buscar agora o conversor pneumático elétrico. É esse aqui que nós temos que utilizar, tá? Então é um sensor que vai converter, e temos que chamar ele de S2, a sinal de pressão em sinal elétrico. Então ele vai mandar tensão aqui quando a pressão for atingida. Aí lembrando que se é um sensor eletrônico, ele tem que utilizar um relé auxiliar. Neste caso aqui nós vamos chamar esse relé de K1. A gente não deve pular numeração, né? Então aqui está o relé K1. E quando atingir a pressão, ele deve fazer retornar, ou seja, mandar um sinal para Y2. Então vamos colocar aqui uma solenoide Y2. Que vai ser acionada por um contato deste relé. No caso, então, contato aberto para ligar. Aqui estaria o nosso circuito. Lembre que não podemos deixar de pôr etiqueta em todos os componentes. Vamos tentar simular. Então observem que aqui a linha de pressão está aqui e o cilindro está recuado. Quando a gente aperta o botão, ele começa a subir. Observe que uma pressão baixa, aí ele chega em cima. Quando ele para, vai aumentando a pressão, e ao passar por esta pressão, ele retorna. Imaginemos que a gente colocasse aqui uma pressão de 6 bar. O que vai acontecer? Então vamos simular, aperta o botão, ele sobe e não retorna. Por quê? Porque ele chegou em 5 bar, que é a pressão de linha, e ele está ajustado para 6. Então ele não vai chegar nunca na pressão de 6, o cilindro não conseguiria retornar. Então aqui ele tem que ser uma pressão abaixo da pressão de linha. Então aqui, se eu tiver uma pressão de 4, ele já vai trabalhar. Ele vai esperar atingir a pressão para depois retornar, né? Então simulando novamente, e agora ele vai, quando ele passa pelo 4, ele retorna. Vamos ver agora como é que ficaria se utilizássemos uma válvula simples solenoide retorno por mola. Então aqui temos o nosso circuito, agora com uma válvula simples solenoide retorno por mola. Como agora temos simples solenoide retorno por mola, precisamos de relé e selo para acionar Y1. Então aqui está o nosso circuito, apertando o botão, vem tensão na bobina, fecha os contatos e faz o selo. Abriu o botão, continua alimentado através do contato de selo. Aí o cilindro vai avançar com uma pressão baixa, chegando ao final ele vai aumentar a pressão, e ao passar pela pressão que está ajustado no sensor, chegando ao final ele manda uma tensão na saída aqui do sensor, que manda uma tensão para um contato auxiliar de um relé, porque é um sensor eletrônico, e utilizamos um contato deste relé auxiliar para quebrar o selo, fazendo com que não tenha mais tensão na solenoide, e a válvula reposiciona por a mola e o cilindro recua. Nesse outro exemplo, se utilizarmos uma válvula acionada por simples solenoide de retorno por mola, como é que ficaria a solução? Então lembrando que toda vez que tiver retorno por mola, precisamos de relé e selo. Então vamos ter que ter aqui a nossa alimentação.
botão de partida S1, vai necessitar de relé e selo, K1, contato aberto para fazer o selo, mais um contato para acionar a solenoide, vamos trazer aqui a solenoide, Y1, então agora ele vai mandar tensão, vai subir. Chegando lá em cima tem que ter o sensor eletrônico, então nós vamos ter aqui o nosso conversor aqui, que tem que estar alimentado. A etiqueta dele é o S2. Aqui no meu pneumático ele também está o S2, né? Tem que ter associação. Lembrando então que sensor eletrônico necessita de relé auxiliar por causa da capacidade de corrente. Agora vai ser um relé K2. Muito bem. E o que vai ter que fazer isso aqui? Então, ele vai estar selado, ele vai ter que quebrar o selo. Ou seja, aqui nesta linha, vamos ter que ter um contato desse relé K2 fechado para a quebra do selo. Então, vamos simular e dar uma olhada como é que funciona. Então, aqui, ó, a gente está aqui com uma pressão de 4 bar. E aqui nós estamos com uma pressão de 5 bar. Então, acionar o botão, ele vai subindo com uma pressão baixa. Quando ele passa pelos 4, ele manda uma tensão aqui, abre, corta o selo e a mola manda de volta o cilindro. Utilização de sensor acionado por rolete para ciclo único e ciclo contínuo. Um cilindro de duplação deve avançar e retornar automaticamente, efetuando um ciclo único, quando for acionado um botão de partida S1. E um segundo botão S2, quando for acionado, deve fazer com que um cilindro avance e retorne em ciclo contínuo. Utilizar válvula duplo solenoide. Observem aqui, que aqui temos o nosso circuito. Então, nós temos aqui o cilindro de duplação, válvula duplo solenoide, sensores acionados por rolete. Toda vez que necessitarmos efetuar ciclo contínuo, necessitamos de um sensor do último movimento. Então, qual é o ciclo aqui? O cilindro avança e recua. Quando ele recua, ele termina o ciclo. Então, ele deve acionar um sensor, neste caso o sensor S3, para iniciar um novo ciclo. Aqui vai se tornar necessário a utilização desse sensor apenas para ciclo contínuo. O sensor do último movimento deve estar em série com um botão com trava S2 para efetuar ciclo contínuo. Então, ciclo contínuo sempre vai ser um botão com trava em série com o sensor do último movimento. Aqui temos o nosso circuito elétrico. Então, aqui temos o botão de partida. Como é duplo solenoide, válvula com memória, nós mandamos uma tensão no Y1, através de um botão pulsante, ele vai fazer uma única vez. Se mandarmos tensão através de um botão com trava, em série com o sensor do último movimento, ele vai fazer ciclo contínuo. Observem que aqui devemos utilizar um contato
de forma que ele fique fechado, permitindo o acionamento. Ou seja, aqui estamos utilizando um contato aberto de S3, que por ele iniciar acionado, ele está fechado, permitindo o acionamento da solenoide. Então, neste caso, normalmente então utilizamos em máquinas um botão pulsante para executar uma única operação e um botão com trava para várias operações. Aí o cilindro avançando vai acionar esse sensor por rolete S4, que vai mandar uma tensão para Y2, reposicionando a válvula para a direita e o cilindro recua. Quando o cilindro recua, estando o botão com trava fechado, ele vai acionar S3, vai mandar de novo um pulso em Y1, vai pilotar a válvula, o cilindro avança. Quando o cilindro avança, o S3 abre, não tendo mais tensão em Y1. Quando o cilindro chega em cima, aciona S4, manda a tensão em Y2, pilota a válvula, ele retorna. Ele vai ficar fazendo vai e vem indefinidamente. Agora vamos ver o nosso exemplo 7, que é a utilização de sensor acionado por rolete para efetuar ciclo único e também para efetuar ciclo contínuo. Então, o cilindro de doplação deve avançar e retornar automaticamente em um ciclo único quando for acionado o botão S1. E em ciclo contínuo quando for usado um botão S2. Utilizar válvula duplo solenoide. Então, toda vez que a gente precisar fazer ciclo contínuo, nós vamos ter que ter um sensor do último movimento. Então, além do sensor aqui para fazer voltar, vamos ter que ter o sensor do último movimento. Qual seria um ciclo completo? Então, eu quero que o cilindro avance e retorne. Então, ao retornar e terminar o ciclo, ele tem que acionar um sensor também para poder fazer ciclo contínuo. Então, nós vamos colocar as etiquetas. Então, nós vamos chamar aqui de S3 o sensor aqui no início e vamos chamar de S4 o sensor no final do curso. Ok. Como vamos estar utilizando roletes, trazemos a régua aqui para frente, estamos com o nosso circuito pneumático pronto. Lembrando que estamos usando duplo solenoide. Então vamos construir a parte elétrica, tensão de 24 volts. Aí nós devemos ter então um botão de partida, S1, para ciclo único, e um botão de partida para ciclo contínuo. Toda vez que quisermos fazer ciclo contínuo, nós devemos utilizar um botão com trava. Então, o nosso botão S2 necessita ser um botão com trava. E toda vez que tivermos para ciclo contínuo, nós temos que colocar em série com este sensor, o sensor do último movimento, que no caso é o S3. Então, nós devemos buscar um contato de S3 igual. Como o S3 já começa acionado, e eu preciso que aqui ele tenha uma ligação para baixo, ele vai ter que estar o resultado final fechado. Então eu vou colocar um contato aberto, que por estar acionado vai ficar fechado. Então eu vou vir aqui, vou trazer um contato, dizer que ele é acionado por rolete, do sensor S3. Observe então que ele já indica que está acionado, e esse vai ser para fazer ciclo contínuo. Então, se eu apertar o S1 faz ciclo único, se eu apertar o S2 vai fazer ciclo contínuo. Como a válvula tem memória, podemos mandar sinal direto para a solenoide. Então, vou colocar aqui a nossa solenoide Y1. Feito isso, ele vai chegar em cima, ele tem que acionar S4, S4 tem que mandar de volta. Então, S4, um contato acionado por rolete S4, vai ter que comandar para retorno. Então, a solenoide Y2.
Então vamos tentar simular. Apertando o botão, ele vai, faz uma vez e volta. Agora, se eu apertar o botão com trava, ele vai, volta, enquanto estiver apertado, ele vai ficar fazendo em ciclo contínuo. Se eu desacionar o botão, ele deverá efetuar um ciclo completo e parar. Então, ó, ele vai e só para quando terminar o ciclo completo. Encerramos então aqui a segunda parte dessa nossa videoaula, onde estamos vendo os circuitos básicos de eletropneumática. Na próxima estaremos vendo temporizadores e contadores. Até mais!